Muito bom dia a todos. Permitam-me, antes de mais, e tratando-se da primeira reunião de 2024, desejar um bom ano de 2024 a todos aqueles que acompanham a nossa reunião e cumprimento também desta forma ao Sr. Vice-Presidente, Srs. Vereadores, os trabalhadores da Câmara Municipal e todo o público que nos acompanha a partir de casa. Vamos dar início então à nossa reunião ordinária, a primeira do ano 2024. Pergunto se receberam toda a documentação de forma conveniente. Muito bem, entramos então no período de antes da ordem do dia. Em relação à agenda, tenho a informar que no passado dia 27 de dezembro procedia a assinatura do protocolo entre a Câmara Municipal de Vendas Novas e a Igreja de Santo António para a requalificação da Igreja de Santo António. Dia 28 de dezembro presidia a Assembleia Intermunicipal da AMGAP, que aprovou o orçamento e o plano de ação para o ano 2024. Dia 29 de dezembro estivemos todos na Assembleia Municipal de Vendas Novas e dia 5 de janeiro recebi aqui no Salão Nobre os alunos do primeiro ciclo do Colégio Laura Vicunha que vieram simbolicamente cantar-nos as janeiras. E não tenho mais informações a dar em relação à agenda. Sr. Vice-Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero começar por também desejar bom ano e cumprimentar todos os presentes e quem nos assiste a partir de casa. Relativamente à agenda, tenho a informar que no dia 15 de dezembro visitei a Escola Básica e Secundária Rui Luís Gomes, em Almada, naquela que terá sido a última visita às escolas que fizemos no âmbito da preparação do projeto de requalificação da C+S secundária. E quero aqui, obviamente, agradecer, no caso, ao vereador Filipe Pacheco, que é a professora, membro da direção da escola, que fizeram o acompanhamento da visita. Estive presente também na atuação dos alunos das AEC, Chegada do Pai Natal e Acender do Madeiro, na parada do regimento. Dia 16 de dezembro estive presente no jantar de Natal do Estrela Futebol Clube. Dia 19 de dezembro, no Natal Solidário, tanto em Vendas Novas como em Landeira, e no almoço do Centro de Convívio dos Reformados e Pensionistas de Vendas Novas. Dia 21 de dezembro estive em visita, a convite da Sra. Presidente da ARS, à obra do Hospital Central do Alentejo, em Évora. Dia 22 de dezembro, na Reunião Geral de Trabalhadores e no almoço de Natal dos funcionários da Câmara Municipal no Centro de Ação Cultural. Dia 29 de dezembro, na Assembleia Municipal. Dia 3 de janeiro, na cerimónia de lançamento do Programa de Requalificação de Escolas na Escola Secundária da Amadora. Dia 7 de janeiro, na reunião da Comissão Consultiva do PDM de Vendas Novas, bem como na vinda ao edifício da Câmara de utentes da Santa Casa da Misericórdia para cantar as janeiras. E no dia 6 de janeiro estive presente no almoço de Reis da Academia Sénior. Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. Vereador Ricardo. Muito obrigado, Sr. Presidente. Começar por saudá-lo a si, os restantes vereadores, o público que nos acompanha a partir de casa e, obviamente, os trabalhadores do município que dão suporte à realização da reunião e desejar um bom ano 2024 a todos. No período desde a última reunião de Câmara Municipal, apenas a registar a participação na Assembleia Municipal de Vendas Novas no dia 29 de dezembro. Muito obrigado. Vereador Tiago. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente, os Srs. Vereadores, os trabalhadores das autarquias do nosso Conselho, saudar a população, desejar um bom ano de 2024 e que seja um ano produtivo de trabalho aqui também para nós, ao serviço do nosso Conselho. Obrigado. Muito obrigado, vereador. Esteve também presente na Assembleia Municipal. Vereador Luís. Muito obrigado, Sr. Presidente. Primeiro, desejar um bom ano a todos os que nos assistem e a todos os presentes. Cumprimentá-lo a si, ao Sr. Vice-Presidente, aos restantes vereadores, aos trabalhadores da Câmara Municipal e, em termos de representação, apenas a registrar no dia 29 de dezembro a participação na Assembleia Municipal de Vendas Novas. Muito obrigado, Sr. Vereador. Pergunto no período antes da ordem do dia se alguém quer usar da palavra. Vereador Ricardo. Muito obrigado, Sr. Presidente. Se me permitir, eu faria 3 intervenções, são relativamente sintéticas, 2 questões e uma observação. As questões. A primeira tem a ver com o Plano Diretor Municipal, um processo que decorre já há alguns anos, com sucessivas etapas e interações que têm envolvido os eleitos, os técnicos e as entidades que compõem a Comissão Consultiva. Conforme o Sr. Vice-Presidente acabou de referir, no dia 5 de janeiro, reuniu a Comissão Consultiva para avaliar o PDM, a versão mais recente,
e, atendendo às reservas que nós manifestámos relativamente a questões políticas, estratégicas e técnicas, desde a aprovação da versão base, algumas delas que temos destacado que para nós são realmente importantes que sejam acomodadas, aquilo que gostaríamos de perceber é se a versão que foi apreciada contou com os inputs que nós enviámos no dia 3 de janeiro, portanto, que recomendámos que fossem incorporados, ou se ainda é a versão que não conta com esses inputs, ou se os mesmos não virão a ser acomodados, porque realmente alguns dessas recomendações, dessas posições que nós enviámos, são verdadeiramente importantes, a ponto de, há 2 anos, terem levado ao nosso voto contra na versão base do documento. A segunda questão tem a ver com a realização de funerais. É um tema que tem sido trazido aqui com alguma frequência à Câmara Municipal. Todos sabemos que são, obviamente, momentos particularmente difíceis para as famílias e que o nosso papel na Câmara Municipal é simplificar os processos e os procedimentos para que tudo decorra com a menor quantidade de sobressaltos possível. Tivemos conhecimento de que um óbito ocorrido no sábado, dia 30 de dezembro, apenas lhe foi permitido acontecer o funeral no dia 3 de janeiro. Portanto, a primeira pergunta que gostávamos de fazer é se tinha conhecimento desta situação, do tempo que demorou, e ao que sabemos isto terá a ver com um processo administrativo que a Câmara Municipal não conseguiu desenvolver durante este período do início do ano. Obviamente entendemos que há feriados, mas também entendemos que é importante abreviar estes períodos. Aquilo que queremos perceber é se a Câmara Municipal tem conhecimento, se é possível adotar procedimentos que encurtem este tipo de procedimentos e, se é possível, porque é que eles não se aplicam. Uma última questão, que não é uma pergunta, é uma observação. Eu julgo que será comum aos 5 eleitos nesta Câmara. Nós, particularmente, há muitos anos que vimos registando uma preocupação grande com aquelas que são as falhas ou o tempo que se demora a socorrer pessoas em situações de emergência no nosso concelho. Não é uma, não são 2, não são 3 vezes em que se chamam pelos bombeiros ou pelo INEM e que o tempo de resposta, o tempo que demora a chegar uma ambulância é muito longo e se isso umas vezes é possível acomodar porque a situação de emergência assim o permite, noutras não é tão fácil de acomodar e existem consequências que podem inclusive custar a vida a pessoas. Nunca saberemos quantas vidas poderiam ter sido salvas caso ao longo dos últimos anos houvesse uma capacidade maior para responder a este tipo de situações e que sabemos que não é uma situação exclusiva do Concelho de Vendas Novas, é uma questão que acontece um pouco por todo o país. Mas sabemos que, não sendo a Câmara Municipal responsável por gerir este serviço, esta deve ter um papel ativo e até mesmo de exigências junto do Estado Central relativamente aos meios que são disponibilizados à nossa comunidade para que se garanta que, quando alguém precisa, é socorrido no tempo certo. Que não espera 1h30, não espera 2 horas, muitas vezes tempos que não são compatíveis com a capacidade de sobrevivência. E, nesse sentido, o apelo que estamos de fazer, Sr. Presidente, nos fóruns em que tem assento, é o reforço dos meios ao serviço do INEM e dos nossos bombeiros para situações de socorro e emergência. Muito obrigado, vereador Ricardo. Sobre o PDM e a questão do cemitério, passarei depois ao Sr. Vice-Presidente. Sobre a questão do socorro, de forma muito clara, nós temos vindo a fazer esse trabalho ao longo dos anos, não só com a saúde no que diz respeito ao INEM, mas também com a Proteção Civil e com a administração interna no que diz respeito aos bombeiros voluntários de Vendas Novas, que, aliás, têm hoje 2 equipas de intervenção permanente para esse fim específico do socorro imediato à população. É óbvio que, e ainda esta semana tivemos um episódio aqui mesmo na Câmara Municipal de uma necessidade, é óbvio que se os meios existentes estão ocupados noutras missões de socorro, não podem estar em 2 sítios ao mesmo tempo e, portanto, é normal e aí entra em funcionamento aquilo que nós, na Proteção Civil, chamamos de triangulação de meios, ou seja, a corporação mais próxima é de imediato acionada para o serviço, aquela que tiver os meios disponíveis. E isso acontece com todos os bombeiros da nossa volta, inclusive com os nossos, que muitas vezes têm que ir a outros concelhos e são acionados para outros concelhos. E, portanto, é normal que existam períodos de tempo em que as equipas estão de prevenção no quartel a aguardar por serviços, como também é normal que, estando num, não possam estar noutro. E, portanto, esse trabalho de exigência a quem tem as responsabilidades da matéria é feito.
não é de facto diferente, e teve o cuidado de mencionar isso, não é diferente no Conselho de Vendas Novas dos outros municípios à nossa volta, mas as medidas têm que ser estruturais e têm que ser de alguma forma de resposta integrada com aquilo que são os sistemas de socorro nacionais e regionais. Houve, e temos de alguma forma essa noção, alguns incrementos nos últimos anos a este nível, nomeadamente na renovação do parque, por exemplo, de ambulâncias do INEM no distrito de Évora. Vendas Novas ainda não foi alvo dessa atribuição. Aliás, esteve indicada a ambulância para Vendas Novas, não foi recebida, mas não é só o meio que vai resolver isto. Portanto, é o número de meios que muitas vezes é insuficiente, mas também é verdade que em mais de 90% do tempo os meios estão a guardar serviço numa ótica preventiva e, portanto, não retirando a preocupação daquilo que é a possibilidade de uma ocorrência mais grave, mas a verdade é que temos reporte da nossa corporação de haver, portanto, um plano de trabalhos que vai muito para além do nosso concelho e muitas vezes são os bombeiros de Vendas Novas que fazem serviço ou em Montemor, ou em Canha, ou em Águas de Moro, ou em Pegões, e, portanto, de alguma forma, nós e o funcionamento da triangulação têm, de alguma forma, dado missões importantes aos nossos bombeiros, que têm estado à altura delas. Claro que os meios são limitados em alguns picos de incidência. Deste inverno, então, e este fim de ano foi particularmente visível, portanto, esse facto, mas naquilo que diz respeito ao município, e agora era aqui que centrava o fim da minha intervenção, naquilo que nos diz respeito, a exigência será sempre feita a quem de direito e, portanto, é uma preocupação que, obviamente, é de todos nós. Sr. Vice-Presidente, em relação ao PDM e à realização de cerimónias fúnebres, queria que respondesse. Muito obrigado, Sr. Presidente. Como é óbvio, nós não... A versão do PDM que foi analisada pela Comissão Consultiva não foi aquela que tinha as sugestões de 32 horas antes. Nós enviámos os documentos para a Comissão Consultiva no final de novembro. A CCDR tem um prazo de 20 dias para convocar essa reunião consultiva, que no fundo é a CCDR quem gere o processo a esse nível, e a reunião foi, apesar de nós termos pedido para ser convocada para dezembro, a reunião acabou por ser também a pedido da CCDR, acordada para ser no dia 5 de janeiro, para que as entidades tivessem um pouco mais de tempo, tendo em conta a época festiva, para preparar os seus pareceres. De grosso modo, também posso dizer que grande parte daquilo que são as sugestões, tanto do PSD como da CDU, são passíveis de poderem vir a ser integradas no PDM. Não houve nenhuma entidade que abordasse como questão aquilo que nós falámos no caso de ambos os partidos, mas também devo dizer que, obviamente, que nós não iremos aceitar todas as propostas que vêm de ambos os partidos. Há questões com as quais concordamos, há questões que achamos que não é neste tipo de plano que se devem verificar e que se devem integrar. O PDM é um plano estratégico macro, não pode estar a detalhar ao nível de rua aquilo que são as intervenções que nós vamos fazer casuisticamente, e, portanto, há outros planos de pormenor e planos de urbanização que têm esse objetivo de densificar aquilo que é previsto no PDM. E também há questões, obviamente, com as quais nós não concordamos, mas algo é certo: nós, em termos de REN, temos a REN estabilizada. Aliás, vamos fazer algumas exclusões adicionais dentro do perímetro urbano de Vendas Novas, a pedido da CCDR, com a qual temos uma reunião esta semana. Em termos de limites dos perímetros urbanos, estamos estabilizados, tendo em conta que isso tem consequência em tudo o que é ordenamento de terrenos rústicos, nomeadamente em REN e em RAN. Houve duas entidades que deram parecer desfavorável, nomeadamente o Ministério da Defesa e o ICNF, que nós vamos integrar em reuniões de concertação aquilo que são as suas exigências, tendo em conta que os pareceres são vinculativos. E houve outro conjunto de entidades que teve apenas pequenos comentários a fazer e pequenas sugestões, tendo em conta setorialmente aquilo que são as suas áreas de competência. E, portanto, nós
nas próximas 2 semanas, 3, iremos desenvolver contactos com as entidades para integrar as suas sugestões no PDM e tentarmos perceber um modo em que possamos chegar a um consenso. Relativamente às sugestões dos partidos, eu já fiz a minha primeira análise, enviei para a equipa que nos acompanha também para fazer a sua análise e para ver aquilo que faz sentido, o que não faz sentido e explicar, porque algumas questões parece-me que serão mais de explicação daquilo que é o nosso objetivo e, se calhar, eventualmente, e concordando também, de clarificação daquilo que vem redigido, principalmente no regulamento, tendo em conta que muitas vezes aquilo que para uns é claro, para outros pode não ser, e nós queremos que as normas constantes no PDM sejam mais claras e objetivas possíveis. No que diz respeito à realização de funerais, nós temos aqui o constrangimento dos operacionais, que fazem os funerais, além dos procedimentos administrativos, mas os procedimentos administrativos nós temos isso agilizado já, pelo menos com as agências funerárias que são de cá, temos o procedimento agilizado há vários anos. Nunca foi por algo administrativo que não se pudesse realizar um funeral, a menos que nós estivéssemos a falar de algo complexo como não sabermos ou não se conseguir identificar a priori qual é que é o coval ou qual é que é o talhão onde a pessoa deve ser inumada. A nossa dificuldade é sempre que em cima da hora não conseguimos mobilizar os assistentes operacionais necessários para fazer o funeral, tendo em conta que todas as pessoas também têm o seu direito ao descanso e nesta época de fim de semana prolongado, tendo o óbito ocorrido, eu não sei detalhes do óbito, nem a forma, nem o local, mas tendo o óbito ocorrido a um sábado, não conseguimos naturalmente chamar os operacionais para fazer o funeral no domingo ou no feriado de segunda-feira. Estes são problemas que acontecem principalmente nestas épocas festivas e eu diria mais que a sua principal razão até foi pelo facto de estarmos num momento de fim de semana prolongado. Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. Vereador Ricardo, penso que sobre estes 3, sobre os pontos. Okay. Muito obrigado pelas respostas. Tentar fazer aqui alguns comentários nos 3 pontos. Primeiro, questão relacionada com o socorro e emergência. Sr. Presidente, concordando com o esforço e com a tentativa de acomodar também aquelas que têm sido as nossas intervenções, e são coisas que não vêm deste mandato, vêm de trás, e sabendo que desde que iniciámos este processo de alguma forma de reivindicação, do reforço de meios, que houve iniciativa da parte da Câmara Municipal, inclusive com a criação da segunda equipa de intervenção permanente, o facto é que para nós também é consensual, julgo entre nós, que os meios que estão ao serviço da comunidade não são suficientes e, aliás, uma das reivindicações que o Sr. Presidente da Câmara Municipal permanentemente refere aqui é a importância da instalação de uma CIV em vendas novas, precisamente porque sabe que os meios não estão a ser suficientes. E o facto é que ocorrências mais recentes têm permitido constatar que essa insuficiência de meios tem sido um problema para a nossa comunidade. E o alerta que nós aqui fazemos não é de forma alguma uma tentativa de responsabilização, não é isso que se quer. Aliás, pelo tom da minha intervenção, o Sr. Presidente percebeu isso, mas sim o reforço daquele que deve ser o papel da Câmara Municipal na reivindicação desses meios e dizer-lhe que, da nossa parte, estamos disponíveis para acompanhar aquelas que forem as diligências movidas pelo Executivo nessa reivindicação, porque sabendo nós que os meios da Câmara Municipal são escassos, são limitados, sabemos que a capacidade de argumentação essa pode ir sempre mais além e é aí que neste momento temos de centrar a nossa ação. Sr. Vice-Presidente, relativamente ao PDM,
Dizer-lhe que as nossas propostas, os nossos comentários foram sistematizados 32 horas antes, mas foram todos eles abordados em reunião no dia 21 de dezembro e a maioria deles foram debatidos e abordados em várias reuniões e iterações anteriores que tivemos ao longo dos últimos pelo menos 2 anos. Portanto, não são coisas absolutamente novas. Algumas dessas questões que estão em cima da mesa são para nós realmente muito importantes. E aqui, dizendo-lhe que para nós o PDM é realmente o documento talvez mais estruturante que nós vamos debater ao longo deste mandato. Nós temos tido aqui debates intensos relativamente ao orçamento, na Câmara Municipal, fora da Câmara, para cada um dos anos. O facto é que o PDM vai definir o planeamento urbanístico para os próximos pelo menos 10 anos. Nesse sentido, parece-nos que é importante que desse PDM conste uma visão, uma estratégia de médio e longo prazo, que tenha, por um lado, salvaguardados os direitos dos cidadãos e, por outro, que vise o desenvolvimento económico, social, em harmonia com o ambiente, com as alterações climáticas, no fundo, aquilo que está no preâmbulo do PDM que nos foi apresentado. Nós já alertámos há cerca de 2 anos que há ali alguns temas que, do ponto de vista da visão e da estratégia, para nós não são consensuais e não são aceitáveis. E que nos levaram a apelar, inclusive com o sentido de voto que assumimos na versão base do PDM, a uma revisão de estratégia em alguns pontos específicos. Na altura, entendeu-se avançar com o PDM nas condições em que os senhores o apresentaram há 2 anos. E preocupa-nos que esse documento, que é tão relevante e tão importante, na altura tenha sido aprovado com o voto de qualidade do Presidente da Câmara Municipal e que, chegados ao momento em que estamos, não tenhamos ainda sido capazes de convergir, de encontrar um ponto de equilíbrio nesta questão, pelo menos connosco. Dizer-lhe, Sr. Vice-Presidente, que estamos sempre disponíveis, como estivemos em ocasiões anteriores noutros temas, para procurar entendimentos. Agora, aquilo que estamos a alertar é que houve um tempo útil para definir essas prioridades, há um tempo útil para acomodar estas questões de convergência e que, no final de novembro, o documento nos foi enviado e ainda não os acomodava. É essa alerta que estamos a fazer na primeira reunião de Câmara Municipal do ano. Relativamente à questão dos funerais. Entendendo, obviamente, que, tratando-se de um período festivo, existem mais limitações por parte da ação da Câmara Municipal. Mas não nos parece adequado que um óbito ocorrido ao sábado tenha o seu funeral só à quarta-feira. Aquilo que nós gostaríamos de apelar, não sei se existe um piquete que, do ponto de vista administrativo, possa apoiar na avaliação deste tipo de situações ou não, mas penso que deve ser pensada uma solução que permita abreviar este período, porque realmente é muito tempo, de sábado até quarta-feira, para que se possa tratar os procedimentos para que possa acontecer um funeral. Muito obrigado, vereador Ricardo. Sobre esta questão dos funerais, nós estamos a falar de situações extremas, portanto não estamos a falar daquilo que é o normal. E eu lembro que muitas vezes a dor das famílias não é promovida só por esta espera, por responsabilidade da Câmara Municipal, muitas vezes até o Instituto de Medicina Legal promove em caso de necessidade dessa dor e, portanto, há aqui que perceber que, sendo um momento difícil para as famílias, há todo um procedimento que tem que ser seguido e há, do outro lado, também pessoas que, como dizia o Sr. Vice-Presidente, têm direito à sua vida e que, de alguma forma, têm que também ser respeitadas. Portanto, no fundo, é aqui um ponto de equilíbrio, aquilo que temos que tentar encontrar, percebendo as duas realidades, portanto, as duas partes. Eu acho que com os serviços podemos tentar eventualmente avaliar, não é nada que não tivéssemos já feito no passado esta avaliação e a verdade é que in extremis, que é o caso que temos em cima da mesa, estamos a falar de um caso pontual, não devem ser os procedimentos da Câmara Municipal ajustados a um caso pontual, devem ser de alguma forma para os casos, para os restantes 99% dos casos, digamos assim. Mas, de qualquer das formas, eu penso que é possível sentarmos com as equipas do município e tentarmos perceber se há algum caminho a fazer. Sobre o PDM, Sr. Vice-Presidente, pergunto-lhe se quer acrescentar alguma coisa. Obrigado, Sr. Presidente. Apenas esclarecer que, mais uma vez, nós quando enviámos, aliás, foi no próprio dia em que enviámos os documentos para a Comissão Consultiva, enviámos para os senhores vereadores. Mas esclarecer que
parece-me que a versão de PDM final que nós vamos apresentar não vai de encontro totalmente àquilo que está a ambicionar, porque nós temos uma visão para determinados assuntos, uma visão, e eu penso que o que estamos aqui a falar, no fundo, é a expansão do parque industrial, para a qual nós temos uma visão de expansão que eu já percebi que é totalmente contrária àquela que é a vossa ideia de expansão do parque industrial. E, portanto, nesse momento, a partir do ponto em que nós temos uma localização diferente da expansão da vossa, não podem estar à espera que, milagrosamente, os planos venham de acordo com a vossa visão e não de acordo com a nossa. Tendo em conta que, para o bem e para o mal, somos nós quem está com a função executiva e quem tem o programa sufragado nas eleições. Portanto, deste modo, vou-lhe deixar claramente dito que haverá e encontrará na próxima versão que vos enviarmos elementos que aceitamos do ponto de vista das vossas sugestões, correções que nos sinalizaram e muito bem e que nós melhorámos a redação dos regulamentos, melhorámos as plantas existentes, e haverá outras questões que não serão integradas porque simplesmente não vão de acordo com aquilo que é a nossa estratégia para o desenvolvimento do Conselho. E o que digo a vocês, digo também com todo o respeito à CDU, que certamente perceberá que o PDM que nós aqui aprovarmos terá de ser o mais transversal possível, mas que é impossível ser consensual a partir do momento em que as visões de desenvolvimento, seja do parque industrial, seja de outras questões mais particulares, são diferentes. Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. Eu não queria que nesta reunião, ainda por cima num período antes da ordem do dia, estivéssemos a debater o PDM e, se me permitirem, vereador Ricardo, peço-lhe que faça uma última intervenção sobre o assunto. Teremos tempo para debater o PDM, porque ele terá que vir à reunião de Câmara, mas não façamos deste ponto um ponto da reunião. Vereador Ricardo. Obrigado, Sr. Presidente. O Sr. Presidente compreenderá que, apesar de não fazer parte da ordem de trabalhos, há momentos em que é importante haver um posicionamento e com tempo para que haja a reflexão correspondente. E nós entendemos que este documento é de tal forma estrutural que merece este alerta nesta fase. Porque nós entendemos a diferença de visões, mas o Sr. Presidente e o Sr. Vice-Presidente também entendem que a composição da Câmara Municipal não é feita de um único partido, de uma única visão. E daí a importância de acomodar a visão das três forças políticas que aqui estão representadas, sob pena de, se o documento não tiver capacidade para ser acomodado por pelo menos uma das forças políticas que não integram o Executivo, estaremos, por um lado, a inviabilizar a respectiva aprovação e, por outro, a refletir aquilo que não é a visão da Câmara Municipal, porque a visão da Câmara Municipal não é só a visão do Executivo, a visão da Câmara Municipal é a visão do conjunto. Isto para não dizer que, na nossa interpretação, o desejável em relação a um documento como o Plano Diretor Municipal é que ele seja o mais transversal possível, independentemente daquilo que é a força e a representatividade de cada força política aqui presente. Entendemos que a referência que faz ao Parque Industrial, porque é aquela que é mais linear, é mais visível, mais fácil de interpretar. E já houve, inclusive, várias versões do documento do Parque Industrial. Uma em que se aproximava incompletamente do Parque Industrial ao perímetro urbano e às casas do Conselho de Vendas Novas, e outra em que existia uma espécie de uma almofada, um espaço, em que não iria ser feito qualquer tipo de intervenção. Já andamos para trás e para a frente, e a versão que nos chegou a última encosta o Parque Industrial ao bairro Zeca Afonso. Mas dizer-lhe que não é a única questão. Há outras, como as zonas de lazer, os índices em determinadas zonas, que nós fizemos um conjunto de alertas que nos parecem importantes e que nos parece importante que sejam refletidos, que sejam eventualmente abordados e aprofundados antes de se trazer o documento, a versão final, a esta Câmara Municipal. Porque, Sr. Vice-Presidente, o programa que foi sufragado nas últimas eleições não foi só o programa do Partido Socialista. Nas últimas eleições foram sufragados 4 programas. 3 têm representação na Câmara Municipal, da CDU, do PSD e do PS ganhou.
mas para que seja feita uma reflexão para 10 anos daquilo que é o desenvolvimento urbanístico do nosso concelho, é importante que não se foque e não fique exclusivamente fechado na posição que é do Partido Socialista e que entenda que é preciso negociar e é preciso ter abertura para acomodar aquelas que são as nossas propostas da CDU. Muito obrigado, vereador Ricardo. Eu, só para terminarmos este ponto, queria dizer que, independentemente de o PS não estar em maioria ou de ter tido mais votos e ter o seu programa que tem que honrar, mesmo que tivesse maioria, um documento como o PDM tem sempre que ser um documento que integra a visão que, de alguma forma, seja maioritariamente tranquila para a comunidade. E, portanto, o PDM, como disse o Sr. Vice-Presidente muito bem, é um documento estratégico. Aliás, é o documento mais estratégico de gestão territorial de qualquer município. E, portanto, parece-me que, com todas as reuniões que fizemos com a comunidade, a tentar integrar, e que também integra, aliás, é sobretudo essa integração que nos leva a apresentar uma proposta de PDM, é termos ouvido toda a nossa comunidade e termos dela extraído as preocupações, mas também os contributos, e também da oposição. Portanto, eu acho que, no ponto em que estamos, parece-me particularmente importante salientar isto. Ainda que o PS tivesse maioria absoluta, este teria que ser um documento que, de alguma forma, integrasse o mais possível as visões de toda a gente, sem, obviamente, e aí compreenderão, sem poder ser uma visão que não fosse também a de quem ganhou as eleições e que, de alguma forma, se apresentou ao eleitorado com uma visão para o desenvolvimento do Conselho que tem que estar vertida neste documento. Não pode ser de outra maneira, acumulando o máximo possível dos contributos e opiniões de vários partidos. Aliás, eu acho que o documento que apresentarmos, contendo todos esses contributos possíveis, será o melhor documento do que se fosse só o documento base que foi inicialmente proposto. Sr. Vice-Presidente, só para uma última intervenção sobre este ponto, se o entender, e avançamos. Só esclarecer duas questões. No que diz respeito ao parque industrial, nós, apesar de termos definido uma grande área como área de expansão de atividades económicas, foi dito e foi reafirmado, e terá-se de ser assim, a concretização específica dessa expansão tem de vir através de plano pormenor, onde nós poderemos definir as áreas, e as áreas mais próximas da cidade serão áreas, acima de tudo, empresariais, com escritórios, com eventualmente áreas de logística, e áreas mais afastadas da cidade serão áreas com atividades económicas mais pesadas, eventualmente fábricas, indústrias, armazéns, e, portanto, nós teremos no plano pormenor de expansão do parque industrial, que queremos avançar assim que o PDM estiver em vigor, queremos definir concretamente em cada área de expansão o que é que pode ou não ser lá construído para que nós possamos não ter o medo de que o parque industrial esteja próximo da cidade, com o conforto de que esta zona será para termos um conjunto de áreas de serviços, de lojas de retalho, será para termos um conjunto de áreas empresariais, de escritórios, e isso serão as zonas mais próximas da cidade. E também dizer, e aqui reafirmar por último, que nós podemos aceitar e aceitaremos, até ao limite do possível, os contributos dos outros partidos. Não podem esperar que nós, de um momento para o outro, abdiquemos das nossas próprias ideias e da nossa própria visão. Ok. Muito bem. Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. Pergunto no período de antes da ordem do dia se há mais algum assunto. Vereador Tiago. Obrigado, Sr. Presidente. Aproveitando aqui estas três deixas para dizer que não vamos aqui discutir o PDM da parte da CDU, as nossas propostas estão apresentadas, até porque essa discussão exige estarmos aqui a ver os mapas e os regulamentos em concreto, é mais fácil de se definir uma discussão concreta disso e a faremos. Dos funerais também a nossa posição é conhecida. E dos bombeiros também, que temos hoje menos bombeiros do que tínhamos em 1996, como o Sr. Presidente disse bem, e a CDU concorda, isto é um problema estrutural, não é um problema só do nosso Conselho, é um problema com situações gravíssimas em todo o distrito e até em outras zonas do país, que exige soluções estruturais sobre essas soluções. Também a nossa posição é conhecida e também os votos do PS e do PSD na Assembleia da República, as nossas propostas são conhecidos. Deixava aqui uma questão, que era por que motivo a estrada do Monte Branco está cortada, tem lá um sinal de trânsito proibido,
o que é que leva a isso, e uma referência, desde logo, à valorização da realização da passagem de ano, uma iniciativa que, da nossa ótica, foi um sucesso da Câmara Municipal, mais uma vez, mas que chamamos a atenção para a necessidade de haver mais contentores do lixo. Havia muito lixo espalhado pelo chão, aparentemente por falta de contentores do lixo, e isso parece-nos um problema que achamos que deve ter sido em conta para os próximos anos, para que não haja tanto lixo espalhado no fim ou mesmo durante esta iniciativa. Obrigado. Muito obrigado, vereador Tiago. Sobre os contentores, já me tinha sido reportado essa carência. Sobre a estrada do Monte Branco, eu julgo que tem a ver com uma intervenção que está a ser feita junto ao muro da estrada do Monte Branco, precisamente, e que foi pedido por uma questão de segurança que se cortasse temporariamente. Penso que é uma questão que muito em breve estará resolvida. Pergunto se há mais algum assunto antes da ordem do dia. Não havendo, avançamos então para a nossa ordem de trabalhos. Dr. Helder. Bom dia a todos. Período de ordem do dia, 25ª alteração ao orçamento da despesa do ano 2023. Presente para a ratificação da Câmara Municipal o despacho do Presidente 28 de dezembro de 2023, face à impossibilidade da Câmara Municipal reunir em tempo útil ao abrigo do disposto número 3 do artigo 35º do regime jurídico das autarquias locais, aprovado em anexo à Lei 75 de 2013, aprovou a 25ª alteração ao orçamento do ano 2023, 22ª alteração promulgativa. A alteração comporta alterações de 4.105 euros nas despesas correntes. Muito obrigado. Dr. Helder, se concordarem, abordarei já as duas alterações ao orçamento que trazemos hoje. Uma para a ratificação do meu despacho, então, de final de dezembro, numa ótica de reforçar as verbas na área dos seguros com o pessoal. Penso que não haverá aqui grandes questões. Era mesmo uma urgência, não tínhamos tempo para convocar a reunião. Na questão da proposta que trazemos hoje tem a ver com serviços realizados, mas não faturados no ano de 2023, como esperávamos, e que não tinham a devida presença no orçamento de 2024, tendo que levar aqui alguns ajustes, mas não tem assim nada de muito expressivo. É um ato administrativo formal que costumamos fazer todos os anos também, que são estes pequenos ajustes de um ano para o outro. Pergunto se há aqui alguma questão em relação às mudanças. Vereador Luís. Muito obrigado, Sr. Presidente. No segundo ponto, portanto, na primeira alteração ao Orçamento de 2024, apenas uma questão, porque na linha F vem o atraso de faturação do estudo geológico e geotécnico e a avaliação de vulnerabilidade sísmica da Escola dos Campos dos Infantes. Nós ficámos na dúvida se é nos Campos dos Infantes ou Campos da Rainha. É Rainha? Pronto, é capaz de ser um lapso de redação, era só essa questão. É Rainha, foi mesmo um lapso na redação. Muito bem. Com o esclarecimento prestado e a correção feita, pergunto se há votos contra. Abstenções, penso eu, dos eleitos do PSD e da CDU. Estão as duas aprovadas, então, por maioria. Recrutamento de um assistente técnico e técnico administrativo. Tendo ficado por preencher um lugar de assistente técnico do Serviço de Educação da Divisão de Investimento no Desenvolvimento Humano, do Agrupamento de Escolas de Vendas Novas, presente proposta do Presidente para que a Câmara Municipal, ao abrigo do disposto no artigo 25º da Portaria 233 de 2022 e do artigo 4º do Decreto-Lei 209 de 2009, 3 de setembro, na sua atual redação, aprova o recrutamento de um assistente técnico para a atividade técnico-administrativo, através de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, por recurso à reserva de recrutamento resultante da lista de ordenação final, por si homologada em 14 de março de 2023 e publicada no Diário da República através do aviso 6.298 de 2023, referente ao procedimento concursal para a ocupação de quase postos de trabalho através de relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado para a carreira e categoria de assistente técnico na atividade técnica-administrativa. Muito obrigado, Dr. Elas. Tratando-se de um recurso humano na área da educação, Sr. Vice-Presidente, pergunto se quer acrescentar alguma questão. Parece-me que é clara a informação enviada. Pergunto também se há alguma dúvida ou alguma questão da parte dos Srs. Vereadores. Não havendo, pergunto se há votos contra, abstenções. Está então aprovada por unanimidade esta abertura de procedimento. Pedido de isenção de taxas de licença especial de ruído. O Clube Ferroviário de Vendas Novas solicitou a isenção do pagamento de taxa administrativa referente à licença de ruído para evento a realizar nos dias 31 de dezembro e 1 de janeiro de 2024. O Regulamento de Taxas Administrativas, preâmbulo, prevê no artigo 9º isenções totais ou parciais de taxas com o objetivo de coesão económica e social e desenvolvimento. A presente associação integra-se na linha B do referido artigo e o valor de taxa a aplicar seria de 34,31 €. Muito obrigado, Dr. Helder. Portanto, em relação a este procedimento, penso que estamos todos também de acordo com a atribuição da isenção. No caso, a ratificação do despacho do Sr. Vice-Presidente está então aprovada por unanimidade.
Isenção de taxas de exumação, limpeza e transladação de ossadas. O Núcleo de Vendas Novas da Liga dos Combatentes solicitou a isenção do pagamento das taxas administrativas referente à exumação, limpeza e transladação das ossadas de um ex-combatente em virtude de se desconhecer os familiares do falecido. O Regulamento de Taxas Administrativas, no seu preâmbulo, prevê no artigo 9 isenções totais ou parciais das taxas. A presente associação integra-se na linha D do referido artigo e o valor das taxas a aplicar seria de 72,73 €. Pergunto aqui também se há alguma questão em relação a esta isenção. Está aprovada, penso eu, por unanimidade, como é habitual. Pedido de anulação ou retificação de fatura de água. A Sociedade de Empreendimentos e Investimentos da Herdade de Monte Branco S.A. solicita a anulação da fatura de água 19.698, no valor de 9.767,82 €, ou a retificação da mesma de acordo com os valores médios faturados. Consultado o consultor jurídico, o mesmo propôs que verificasse o consumo real faturado no contador e que o mesmo fosse dividido em prestações mensais iguais e sucessivas quanto aos meses que decorreram desde a última leitura. Desta forma, foi realizada a leitura ao contador em 25 de setembro de 2023, que apresentava um valor superior em 165 metros cúbicos, ao que foi comunicado pelo consumidor em 17 de 3 de 2023. Pelo se conclui que não existia um erro de leitura, propondo-se o pagamento do valor em dívida em 23 prestações mensais. Muito obrigado. Em relação ao plano de pagamentos de água, pergunto se há alguma questão também. Pergunto se há votos contra, como é habitual. Vereador Tiago, sim. Peço desculpa, Sr. Presidente. Estamos aqui a falar deste pedido para pagamento de prestações, sem abdicarmos do pagamento, de alguma forma. Ok. Tá. Obrigado, só para ficar claro. Obrigado. Sim, pagamento em 23 prestações do valor em dívida. Penso que, assim sendo, com o esclarecimento está aprovado por unanimidade, como é habitual também este plano de pagamentos. Natal Solidário. Presente informação para conhecimento da Câmara Municipal sobre a evolução do projeto Natal Solidário nos últimos 5 anos, no que respeita à procura deste apoio e ao número efetivo de cabazes atribuídos por ano. Sr. Vice-Presidente, em relação aos cabazes, não sei se quer acrescentar alguma coisa. Muito obrigado. Apenas referir que penso que tenha sido pedido numa reunião de Câmara, talvez aqui pelo vereador da CDU, estes dados, e o Serviço preparou os dados para conhecimento. Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. Pergunto se há alguma questão em relação aos dados enviados. Muito bem. Então, a Câmara tomou conhecimento. Resumo diário de tesouraria. Apresento o resumo diário respeitando ao dia 8 de janeiro, cujo saldo é de 1.252.610,33 €, correspondendo 1.059.120,79 € a dotações orçamentais e 193.489,54 € a dotações não orçamentais. Em relação ao resumo diário de tesouraria, pergunto se há alguma questão. Não havendo, a Câmara tomou conhecimento e, não havendo licenciamentos neste curto período de arranque de ano, também não havendo público presente, passaríamos então à leitura da nossa minuta de ata. Aos 9 dias do mês de janeiro do ano 2024, na sala de sessões, edifício do espaço do Conselho da Cidade de Vendas Novas, reuniu a Câmara Municipal tentado presente todos os seus membros. Presidente Luís Dias, Vice-Presidente Valentim Cunha, vereadores Ricardo Videira, Tiago Aldeias e Luís Matias. Pelo Sr. Presidente foi declarada aberta a reunião quando eram 9 horas e 30 minutos. No período antes da ordem do dia, usaram da palavra todos os membros presentes. No período da ordem do dia, 25ª alteração ao Orçamento de 2023, a Câmara Municipal deliberou por maioria, com abstenções dos vereadores Ricardo Videira, Luís Matias e Tiago Aldeias, e com votos a favor do Vice-Presidente Valentim Cunha e do Presidente Luís Dias, ratificar o despacho do Presidente de 28 de dezembro de 2023, que aprovou a 25ª alteração ao Orçamento do ano 2023, 22ª alteração promulgativa. Primeira alteração ao Orçamento de 2024, a Câmara Municipal deliberou por maioria, com abstenções dos vereadores Ricardo Videira, Luís Matias e Tiago Aldeias, e com votos a favor do Vice-Presidente Valentim Cunha e do Presidente Luís Dias, aprovar a primeira alteração promulgativa ao Orçamento PPI e PAM de 2024. Recrutamento de um assistente técnico administrativo. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar o recrutamento de um assistente técnico administrativo para o Serviço de Educação através de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado por recurso à reserva de recrutamento homologado em 14 de março de 2023. Pedido de isenção de taxas de licença especial de ruído. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade ratificar o despacho do Vice-Presidente 4 de janeiro de 2024, através do qual isentou o Clube Ferroviário de Vendas Novas do pagamento de taxa administrativa no valor de 34,31 €, referente à licença de ruído para os eventos realizados no dia 31 de dezembro de 2023 e 1 de janeiro de 2024. Isenção de taxas de exumação. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade isentar o pagamento das taxas administrativas no valor de 72,73 €, referente à exumação, limpeza e transladação das ossadas de um ex-combatente, em virtude de se desconhecer os familiares do falecido.
pedido de anulação ou retificação de fatura de água, a Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a proposta de pagamento em prestações, devendo ser anulada a fatura de água número 19.698, no valor de 9.767,82 € e dividir a mesma em 23 prestações mensais, 22 prestações no valor de 425 € e uma prestação no valor de 417,82 €, de acordo com a informação 9.421/2023. Muito obrigado. Pergunto se há alguma questão em relação à minuta. Não havendo, penso que está aprovada por unanimidade e declarada encerrada então a nossa reunião quando são 10 horas e 15 minutos. Queria agradecer a todos e desejar uma boa semana de trabalho para todos vocês. Muito obrigado.